até queriam o melhor. Sim. Eles até queriam o melhor para a gente, mas eles não tinham educação financeira. Então, como é que eles vão dar educação financeira se eles não tiveram? Então, minha educação financeira era o famoso porquinho. Então, é uma mentalidade que era boa, assim, naquela época fazia sentido, porque eu tinha que economizar para poder ter um brinquedo, para poder ter uma roupa. Então, era o esquema de mesada, eu ganhava X por semana e eu tinha que me virar com X. E não ia ter isso, a mais. Então, se eu quisesse alguma coisa, tinha que botar um porquinho, então eu fazia um porquinho anual, chegava no Natal para eu atingir minhas conquistas. Então, a minha família, o relacionamento com dinheiro, de poupar é diferente de investir, né? Então, eu tive essa mentalidade de poupar, mas o dinheiro trabalhar para mim, esse investir, foi de velha. E esse é um arrependimento, é o ter começado tarde, os 30 mais, digamos. Porque hoje a mentalidade, todos os cursos que eu fiz e o que eu estou terminando, tudo começa pela mentalidade, como o Thomas falou aí. Então, essa mentalidade eu não tinha nova ali, meus 18 anos. Então, não era. Eu até terceirizo essa culpa. Não era uma, não só terceirizar a culpa, mas é uma coisa que a gente não aprende imposto de renda, a fazer um imposto de renda quando a gente sai do colégio. A Sim. gente não aprende um mínimo para a gente ser gente, quer sair, fazer os 18 anos, a dali investir. Então, tem esse déficit muito importante do sistema. Então, eu vim aprender imposto de renda depois que o barco estava indo. Então, era uma coisa que deveria ter na escola, né? Pelo menos tu saber o imposto de renda, tu saber os juros compostos, saber o básico ali numa renda fixa, alguma coisa, para tu abrir a cabeça, para aí tu buscar. Mas nem o imposto de renda a gente sabia. É, Alguém aí aprendeu na escola como fazer o imposto de renda? não, não é como você diz, só aprende quando o leão chega, né? Exato. Quando o Quando leão a dá um conta rugido, chega. o que é isso? Mas Então, eu acho que o pessoal 30 mais, né, tem essa deficiência de a gente não teve essa educação. Então, como eu acho que os 20, eu acho que de 30 para baixo tem uma overdose de conhecimento na internet, que é fácil e é barato. É o maior, é uma coisa mais barata, né? Então, a internet é uma overdose. E muita gente disseminando isso daí. Tem aí tomas e milhões de pessoas para dar essas orientações. Na minha época, não tinha nenhum, não tinha o primo rico da vida. Não tinha Natália Arcuri, não tinha os grandes. De 5 anos para cá, de 7 anos para cá, surgiu uma galera na internet e que a gente conseguiu ter essa virada de chave, de investir. Então, esse é o game, né? pega aí, gente. Qual é a primeira sabedoria? Lembra que eu ia falar sobre três saberes financeiros? Primeiro é investir. Saber investir. Thomas, mas eu não sei como é que eu vou investir. A Marcela começou aí falando, foi no porquinho. Começa com o que tem, gente. Entendendo que não é investir não, um pouquinho, tá? Eu sou daquele educador financeiro que fala, não, nunca investiu na vida, não vai começar por ações, não. Calma. Comece pela poupança, crie o hábito primeiro. É a mentalidade. É construir a Então, disciplina, a mentalidade e o hábito. Você tem como mudar de duas formas. A sua forma de pensar, através de um forte impacto emocional ou através da repetição. Então, o ato de disciplina de investir todos os meses é o que vai levar você a um futuro diferente, sem depender de INSS, sem depender de governo, sem depender de nada. Você pode construir sua própria aposentadoria. Eu vim ter esse insight com 20 e pouco, quase 30, 27 anos. E foi quando eu comecei a dar os meus primeiros passos nos investimentos mesmo, né? Assim como Marcele, eu juntava, não era no porquinho, mas era na gaveta do meu quarto. E por que eu juntava na gaveta do meu quarto? Thomas, que referência? Minha mãe. Guardava dinheiro na gaveta, eu aprendi com ela.
E como é que foi o seu meio? Eu não estou trazendo aqui para você julgar ou culpar quem deveria ter te ensinado, não. Mas é ter essa, poxa, eu não tive, mas eu posso fazer diferente hoje, na minha vida e na vida dos meus filhos, e perpetuar isso aí. Eu costumo falar assim, que nosso teto é o piso dos nossos filhos. Então, se o seu piso, que era o teto dos seus pais, é tão baixo, trabalhe para que seu teto seja maior e seus filhos não passem pelos que seus pais passaram ou que você passou. Então, a nossa meta de vida é sempre essa, né? Eu vou falar um pouquinho do Thomas e a Marcela pode contribuir também. Eu fiz os piores investimentos do mundo quando eu comecei, porque eu não sabia. Também comecei numa fase que a internet tinha, mas tinha medo de perder dinheiro. É natural, gente. A gente tem medo do que não conhece, né? E aí eu fiz título de capitalização enquanto estava na faculdade, achando que era o melhor investimento. Já digo a vocês, não façam isso. Então, a função do Thomas hoje é evitar que vocês percam tempo, percam dinheiro no processo, tá? Poupança, é, é, as ditas cujas pirâmides financeiras, né? Muita gente quer dinheiro fácil. Hoje eu entendi que não existe dinheiro fácil, né? Então, quando eu vejo muita facilidade em ganhar dinheiro, eu falo, não, obrigado por ter lembrado de mim, mas não faz sentido. Hoje o Thomas tem renda fixa, várias, né? CDBs, tesouro, enfim. Sei que vai ser uma sopinha de letrinhas que não faz sentido para essa live aqui hoje para vocês. Eu invisto em dólar, eu invisto em ações americanas, eu invisto em fundos imobiliários, em ações, criptomoedas, mas hoje com sabedoria, sabendo o que eu estou fazendo. Mas 10 anos atrás, tá perdendo dinheiro. E tu, Marcelo, como foi? Tu foi para arriscar um pouco mais, que eu sei que você está investindo em fundos imobiliários, acho que ações também, já um pouquinho mais de risco. Foi através depois de livros e cursos ou você foi tentando, testando para ver o que dava? Então, eu tinha aquela necessidade de começar, de fazer o dinheiro trabalhar para mim, de eu ter um retorno. E sempre soube que não existe almoço grátis, que não existe esse ganho fácil. Não existe. Então, eu comecei, né? Já que você falou, comecei no consórcio de carro. Eu achava que aquilo ali era investimento. Então, eu fiz um consórcio de carro, já que eu tinha taxas muito baixas ali atrelada, então eu achava que aquilo era investimento, porque o bem ia se valorizar e achava aquilo era investimento. Claro, não é um investimento, mas eu comecei a conversar com alguns amigos, algumas pessoas que estavam alguns degraus acima de mim, e eles sinalizaram, eu via um padrão das pessoas que eram vencedoras, que eu admirava, né? Então, qual era o padrão? Todos eles tinham uma relação muito boa com o dinheiro e todos eles investiam. Investiam nessas letrinhas que para alguns aí que Thomas falou é um mundo desconhecido, mas todos eles, bem-sucedidos, tinham esse padrão. Então, eu conversando com um amigo meu médico, que é raro os médicos terem uma boa organização financeira, mas ele disse, Marcelo, você precisa entrar no mercado financeiro e uma ação que eu sugiro, na época, né, ele, Itaúsa, porque é uma ação assim, assim, assado, esse Itaúsa, eu disse, e como é que eu faço? Ele, ó, abre uma conta aí numa corretora, como é que eu abro na conta? Ele, mesmo te vira, YouTube, ó, como é que eu abro uma conta na corretora? Eu disse, que corretora? Ele, tal, que é a que eu uso, e que é que eu posso lhe ajudar. Como é que eu abro a conta? Fui lá, vi como era o passo a passo, e aí eu fui comprar a ação da Itaúsa. Ah, minha gente, sabe quanto era a ação? R$ 8. Então, quem não tem R$ 8 para investir? E é uma mega de uma ação, uma mega de uma empresa. Muito bem, muito boa. Mas eu disse, caramba, R$ 8. Eu tinha 100, assim, estava com R$ 100 na época, investi R$ 100 na Itaúsa. Isso há 7 anos. Eu tinha meus 28, 29 anos nessa época, e investi R$ 100 com um medo absurdo, porque eu não sabia como é que funcionava esse mercado, não sabia de nada, não sabia. Mas é aquela coisa, você não sabe, você tem medo, mas vai com medo, dá o primeiro passo e vai buscar conhecimento. Então, hoje eu tenho alguns cursos, estou terminando um curso com Bruno Perini, que é um grande investidor, conhecido mundialmente, está entre os 5 do Brasil, inclusive. Mas eu fui na internet, YouTube. Então, 70% do meu conhecimento foi YouTube. Foi live, assim, foi YouTube.
e fui aprendendo e fui investindo. Isso tem 7 anos. E eu comecei lá pela Itaúsa com R$ 8. Então, quem chegar para mim e vai dizer, ah, não tenho dinheiro, não é possível que tu não tenha R$ 8 para investir. Estou dando exemplo dessa empresa que eu comecei, que foi a Itaúsa, né? Mas tem empresa que R$ 1, R$ 2, R$ 3, fundos imobiliários, enfim. Então, tem frações que dá acesso para qualquer um, né? Uhum. Então, quem disser que não tem 5, 10, R$ 15 para investir, então tem que rever algumas coisas, porque você está andando para trás. Perfeito. E é sobre isso. De fato, assim, muitas pessoas acham que é, por exemplo, comprar por 8 e depois de 7 anos achar que ela vai estar 80, 100. Não necessariamente, pode, vocês podem ter uma sorte dessa, mas se eu não me engano, hoje a Itaúsa está entre 10 e 11, né? Alguma coisa assim. 10 anos. Ah, Thomas, valorizou pouco. Mas não é a valorização que a gente espera, gente. É os dividendos, é a renda passiva que ela paga mês a mês ou de tempos em tempos. E isso é a grande sacada. Se ela tivesse investido R$ 100 por mês durante 7 anos, o patrimônio dela já seria totalmente outro, diferente, e ela teria recebido e recebeu. Certamente ela fez esse investimento mês a mês, que esse é o grande segredo. Se você não tem muito dinheiro, comece com o que tem. R$ 8, gente. É possível. E a gente está falando de renda variável, que já é correndo um pouco mais de risco, tá? R$ 1 você pode investir em renda fixa, muito tranquilamente. Mas, o segundo pilar, saber gastar. Que é o que a Marcela trouxe falou aí. Se você não está com dinheiro sobrando, você está gastando de forma errada. Então você tem que aprender a saber gastar. É o segundo saber das finanças. Então a gente precisa olhar para onde está indo o seu dinheiro. Aqui, nessa live, nessa aula, eu não vou conseguir fazer isso por você. Né? Se fizer sentido ter um planejamento financeiro, eu faço esse trabalho, sento com você, junto todas as pecinhas do quebra-cabeça da sua vida, né? A gente vai entendendo para onde está indo o seu dinheiro. Eu vou dar um exemplo aqui de casa, não muito longe, aqui de casa com minha esposa. Quando eu cheguei na vida dela e fui entendendo a bagunça financeira que estava, esses streams aí de filmes, tudo, ela tinha quatro, se eu não me engano, e não assistia. Como é que você paga a mensalidade de um, de dois, de três, sei lá, pagava cento e pouco por mês de algo que não usa? Deixa só um, corta aqui, não faz sentido. E eu comecei a fazer alguns cortes de coisas que ela estava pagando sem necessidade. Não é tirar algo de você. E quando chegou uma mulher para fazer consultoria comigo, Thomas, eu estou com medo de fazer porque tu vai cortar meu salão, tu vai cortar minhas unhas, eu quero ficar bonito. Não, não acho que ter a educação financeira, fazer um planejamento financeiro é você ficar feia, não. Se é importante para você ficar bonito e ir para o salão, vai estar lá no seu projeto de conta. Mas tem coisas que vocês talvez estejam pagando hoje que não faz sentido, gente. Multas por atrasos. É tanta coisinha pequena. Quando a gente vai olhar dentro do planejamento, você pode economizar aí no mínimo, R$ 300 por mês. No mínimo. Se eu sentar com cada um de vocês e olhar as contas de vocês, eu digo a vocês. Só ajustando. Sem fazer mais dinheiro, não, só ajustando. E comecem, gente. Se você tiver interesse depois, fala comigo. Thomas, como é esse planejamento financeiro que você faz? Eu explico para você, se fizer sentido. A gente faz um trabalho junto, bota tudo numa planilha, mostra a sua fotografia financeira. É a mesma coisa lá que eu falei no início, né? No processo de coaching é o quê? A gente precisa saber como é que você está hoje. Você vai para uma consulta médica, né? A Marcela também é fisioterapeuta. Chega, eu preciso entender como é que ele está, meu paciente. Como é que eu vou tratar dele? Então tem que fazer exame, raio-x, vamos lá. Vamos saber como é que ele está. Sei como é que está, o que é que o médico faz? Passa uma receita, né? Ó, tome isso, faça isso, faça isso. De quem é a responsabilidade de tomar os remédios e fazer? Do paciente. E o médico diz, daqui a 30 dias você volta para ver como você está. Aí se tu não faz tua parte, vai chegar lá daqui a 30 dias bom ou ruim? Do mesmo jeito ou pior. E nas finanças não é diferente. Eu não vou fazer milagre. Eu vou dizer, Rosane, ó, esse mês tu faz isso, isso e isso, tá? Natália, tu faz isso, isso e isso. Maria, tu faz isso, isso e isso. Beleza, então. Daqui a 30 dias a gente senta e vê como foi. Aí depois de Thomas, eu fiz, foi desafiador. Isso aqui. Aí a gente vai junto construindo o processo. Faz sentido? Então, relembrando, primeiro pilar, saber investir. Como é que eu crio sabedoria? Fazendo, não é estudando. Mas você precisa do conhecimento da informação. Livro, gente. Esse meu mesmo é R$ 69,90. Tem livro de finanças que é R$ 40, gente.
precisa comprar o curso do Perino agora, não, ou do Thiago Nigro, que seja, ou do Thomas, que é 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Esse passo você pode dar lá na frente, se fizer sentido, né? Mas invista em você. E parabéns porque vocês estão aqui. Vocês já estão investindo tempo. Parabéns. Primeiro pilar é saber investir. Segundo pilar, saber gastar. E qual é o terceiro pilar? Quem saberia dizer qual é o terceiro pilar das finanças? Além de investir e saber gastar. Ó, o povo apático. Saber fazer mais dinheiro. Anota aí. Você precisa aprender a fazer mais dinheiro. Como assim, Thomas? Eu já sou fisioterapeuta. Pois é, se você só tem uma fonte de renda, você não tem nenhuma. Curto e grosso. Se você tem duas fontes de renda, você tem uma fonte. E assim sucessivamente. Se você colocar isso na sua mentalidade, gente, você sempre vai buscar uma alternativa de fazer mais dinheiro. Eu sou concursado. A Marcela também é concursada. Quando eu passei no concurso, Marcelo, e meus pais me ensinaram o seguinte: concurso, você está feito na vida. Não precisa fazer mais nada. Estabilidade. Tá errado? Não, certo. Meu plantão era um dia na semana, e no resto eu fazia o quê? Nada. Era concursado, já tinha tudo. E quando eu vi meu tempo ocioso, eu falei, cara, eu nasci só para isso. Não. Nem paciente particular, Marcelo, eu atendia. De tão preso que eu estava na minha mentalidade. Quando eu virei a chave, eu falei, caramba, deixa eu aproveitar esse tempo ocioso, porque eu não estou no hospital, vou atender particular, vou vender um produto, vou ser guia turístico lá em Triunfo, né, no interior, é muito turismo. E comecei a despertar, destravar. E, como concursado, ganhava 2.000, por exemplo. E fazendo renda extra, que pode ser uma renda extraordinária, que foi meu caso, tinha mês que eu fazia de renda extra 6.000, 7.000. E eu fazia o que com esse dinheiro? Gastava? Não, investia. E é o ciclo. Se eu faço mais dinheiro, estou fazendo para quê? Qual é o propósito desse dinheiro a mais que você está fazendo ou buscando fazer? Eu estava buscando a minha aposentadoria, meu futuro. Mas poucas pessoas, né, Marcelo, olham para o futuro. Acham, não, vai levar muito tempo. Não, e foi o que ela disse, depois de véia, não digo você depois de véia, não, você tá nova ainda. Eu tô novo, porque eu tô com 40, mas eu entendi sua fala, né? Eu queria ter aprendido isso com 18, ou antes, Exato. né? E uma coisa Era bem isso que ela queria importante, viu? dizer, né? Diga, Marta. Uma coisa bem importante. Tá muito longe, tem muitos anos, mas deixa eu falar uma coisa. O tempo vai passar para todo mundo, viu? De todo São jeito. duas coisas, para todo mundo o tempo vai passar. E são duas coisas que eu tenho certeza. O tempo vai passar para mim e para vocês, e todo mundo vai pagar imposto de renda até o final da vida. Então, o tempo vai passar. Então, vai sair melhor aquele que souber se posicionar diante do tempo. Exatamente. E tem nas minhas palestras eu gosto de fazer essa provocação, né? Escreve aqui, gente. Ó, presta atenção na frase. Eu quero que vocês completem a minha frase. Tempo é... Completa a frase aqui no chat. Você aqui do Instagram, bota aqui para mim. Tempo é... O que é o tempo? Deixa eu ver se vocês estão afiados. Ó, Valéria botou, tempo é dinheiro. Natália, dinheiro. Rosânia, preciso. A Juliana botou, tempo é vida. Maria Paula, tempo é vida. Ó, Camilo botou dinheiro. Marcelo, dinheiro. Isso é o que a gente escuta. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Bora, bora, que tempo é dinheiro. Se você acredita que tempo é dinheiro, é verdade. Mas eu ressignifiquei e entendi que tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Aí a reflexão que eu puxo, o que é que você está fazendo da sua vida? Eu comecei a comprar tempo, gente. Alguém aqui já sentiu que 24 horas é pouco? Queria 26, 28? Eu descobri como é que compra tempo. Vocês querem saber como é que compra tempo? Vocês querem 30 horas por dia? Eu vou lhe ensinar agora. Exemplo. Não leve a sério os números que eu estou dando. É um exemplo, eu vou tirar uns números de cabeça, mas não é o real, tá? Só para vocês entenderem o que eu quero trazer para vocês. Vocês começam a investir com R$ 100 por mês durante 7 anos, como a Marcelo. Vamos supor que nesses 7 anos juntou R$ 100.000.
Estou chutando um número, tá? Esses 100 mil reais, hoje, numa renda fixa, vamos botar que é 1% por mês que você ganha, certo? 1.000 reais. Todo mês, sem fazer nada. Estão pegando o raciocínio comigo? Tem esse dinheiro lá aplicado, é um patrimônio, você não está trabalhando, ele está lá quietinho. Você está fazendo ele trabalhar para você. Ele está te dando 1.000 reais por mês, todo mês. Vamos supor que a sua hora hoje, hora de trabalho, seja 100 reais. Se você está ganhando 1.000 reais e sua hora é 100 reais, você está ganhando o quê? 10 horas por dia. Porque se você não tivesse feito isso, você precisaria trabalhar 10 horas para ganhar 1.000 reais. Faz sentido? Comprar tempo é começar a investir com o que você tem, pouquinho que seja, aprendendo a fazer mais dinheiro e investindo mais. E esse ciclo, ó, vicioso e virtuoso, como foi o que eu fiz no passado. Não sabia investir, comecei a investir sem saber, fui lendo, estudando, tentando, testando, errando, perdendo, ganhando, com medo, frio na barriga, como a Marcelo, botou 100 reais lá com medo, o que é que vai acontecer? Deixa eu ver. E foi assim comigo também. Comecem, saiam da inércia, tempo é vida. O que é que você está fazendo com sua vida? Ah, Tom, eu já estou com 50, já estou com 60. Tá, tudo bem. Dê graças a Deus você está recebendo essa informação agora. E comece, não reclame não, que o tempo passou. Comece a comprar tempo, porque quando chegar lá, e acho que o Marcelo tem esse mesmo pensamento que eu, quando eu tiver com 50, 60, vamos botar 60, que é quando a maioria das pessoas se aposentam. Se for pelo INSS, você vai ganhar um salário mínimo, ou o máximo, que é o teto aí, sei lá, 6 mil, tá hoje, né? Tu sabe, Marcelo, quanto é que tá o teto da aposentadoria? Acho que é 6, 7 mil. Não passa disso, não. 6 e pouco, não chega a 7, não. É. E se você investir todo mês, gente, ó, o que é que acontece com o INSS? Isso do I, N nunca, S será, S suficiente. Isso nunca será suficiente. Isso significa INSS, tá? Se você depende dele, tá descontando todo mês um valorzinho do seu salário. Esse valorzinho o governo está pegando para te dar lá no futuro. Quando chegar lá no futuro, tu vai estar liso, sem patrimônio e ganhando X reais por mês, certo? Se você pegar esse mesmo valor que está sendo descontado e investir por você, você vai ter um patrimônio te gerando uma renda. Eu vi até uma simulação, porque eu não lembro de cabeça agora, uma simulação, não sei se foi o Thiago Negro ou foi o Perini mesmo, que ele fez uma simulação dessa. Milhões assim de patrimônio que você teria e estava ganhando mais de 40, 50 mil por mês de renda passiva. Só que a gente olha muitas vezes isso aqui, ah, tá longe, vai demorar muito, não é para mim. Então, se esse pensamento, essa fala, na verdade, está saindo de você, tem que começar a mudar sua mentalidade. É para você sim, você merece, você pode, você consegue, eu estou dizendo. Agora você tem que assumir essa sua identidade, tá? Marcelo quer contribuir alguma coisa sobre o fazer mais dinheiro? Tu faz mais dinheiro ou só ganha como fisioterapeuta do hospital? Diz aí. Então, tenho algumas funções, né? Na verdade, sou fisioterapeuta, também sou educadora física e vocês estão conseguindo ver? Acho que tá, né? Sim. Pronto. Eu sou fisioterapeuta, sou concursada em um hospital, sou da área de fisioterapia respiratória, também sou educadora física, então eu também tenho personagens, então também trabalho com esse nicho que acaba interligando fisioterapia com educação física e despertei, né, para a questão de investimentos há uns 7 anos e acabo fazendo hoje os juros compostos faz total sentido, né? Então, eu acabo tendo essa renda extra com alguns conhecimentos que eu tenho de investimento. Então, no mercado um pouco mais arriscado, que, mais uma vez, acho que não entra nessa aula, que seria opções, outras coisas, que eu consigo aí uma renda extra, que é uma renda extra. Legal. E se você pudesse dar um conselho para essas pessoas que nos ouviram aqui hoje, que conselho você daria para elas?
Então, vou pegar até um gancho de Doralice que eu estava escrevendo até no chat, né? Então, vou pegar essa oportunidade. Quando eu falei, eu comecei velha, não é a força de expressão velha, não era nem assim de idade, que eu me arrependo muito de não ter despertado, de ter mudado essa mentalidade antes. Então, ter começado, ter essa mentalidade de poupar, investir, que é tudo que Thomas está falando, né? Ter girado essa chave, porque no final das contas, como a gente está batendo na tecla, o tempo vai passar para todo mundo aqui, né? Então, todo mundo vai envelhecer. E, e os juros compostos fazem total sentido. Os juros compostos, o tempo ele faz muito mais sentido esses juros compostos, o tempo, do que o próprio investimento. Então, quanto cedo, quanto antes você despertar, você mudar, girar a chave, ter essa mentalidade mais próspero financeiramente ao longo do tempo, isso vai fazer mais sentido. Eu estou falando da bola de neve, os juros compostos. Então, eu faço de tudo para disseminar o conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho, porque faz muito sentido você botar vários ovos em várias cestas. Então, seja ali numa reserva de emergência, depois ir para uma renda fixa, fundos imobiliários, que é uma coisa que eu sou apaixonada. Então, só dando um spoilerzinho, que Thomas vai falar posteriormente. É muito difícil para a gente, eu acredito, para todo mundo que está assistindo, ter o dinheiro e comprar um imóvel físico lá, mas nos investimentos eu consigo comprar um quarto, eu consigo ter uma cota. Hoje, no conhecimento que a gente tem de imóveis, eu não consigo comprar, eu vou comprar uma cozinha. Não, eu tenho que comprar o imóvel todo. Então, muita gente, eu, e acredito que muita gente não tem esse dinheiro para dar no pau, para comprar um imóvel e fazer com que isso aí me gere uma renda extra e que eu invista e que isso aí valorize. Então, nos fundos imobiliários, eu consigo, com um pouco dinheiro, comprar uma cozinha, um pedaço de um imóvel, e isso aí tem uma rentabilidade mensal, porque no Brasil ele paga mensalmente. Então, eu sou apaixonada por fundos imobiliários, que depois, só dando um spoiler, né? Que ele todo mês, ele tem uma recorrência, ele paga dividendos todo mês. Então, isso aí gera uma dopamina, né? Dá uma dopamina, e eu fico com vontade é, de poupar para poder investir. Então, isso aí, eu comecei a ter dividendo de 10 centavos em fundos imobiliários e hoje eu ganho quase um salário mínimo, só de fundos imobiliários. Mas daí foi a constância, gerou a dopamina, eu já tinha o hábito, e eu deixava de fazer as coisas, deixava de. Hoje eu ia comer um sanduíche mais gourmet. Não, vou não. Eu vou economizar aqui 5 conto, 10 conto e vou comprar um sanduíchezinho mais simples. Ah, Marcelo, 10 conto não vai fazer diferença na tua vida. Se faz, faz. Que é 10 conto ali, 10 conto aqui, 10 conto lá na frente. E no mês eu boto 30. E isso aí é 30 no mês, 30 no outro mês, só que tem os juros compostos. E aí vira 33, 36 e daí vai. Enfim, é uma bola de neve. E no tempo isso faz muito sentido. Exato. Cara, eu me apaixonei também pelos fundos imobiliários exatamente pela essa constância mensal, né? Diferentemente de Concorrência. ações, trimestral ou semestral, então tem um comportamento um pouco diferente, não todas as empresas, né? Mas, enfim. E para você que está começando, nunca começou, gente, CDB, vai lá no CDB, nem que seja 100% do CDN, só para criar o hábito. O que é um CDB? Lá no seu banco mesmo. O Bank, o PicPay, qualquer um, serve, né? Mas se você tem medo, receio, me chama, que a gente pode estar junto nessa jornada, dando segurança para você que precisa de segurança, fazendo de um jeito bem leve, bem diferente, tá? Porque, de fato, eu entendi que o Thomas, ele é um decodificador dos investimentos. Como assim? Coisas que talvez você olha, lê e não entende nada, eu decifro para você. Eu traduzo numa linguagem que vai ficar, é isso, é. Então, às vezes, muita gente deixa de investir exatamente por tanta sopinha de letra, tanta coisa, tanta informação, juro para lá, juro para cá, imposto para lá, imposto para cá, como é que eu vou fazer? Gente, é mais simples do que vocês imaginam, tá? O segredo é começar.
Então, eu recomendo de fato que vocês coloquem em prática. A gente já está chegando aqui ao fim. Vou falar mais uma vez desse livro, O Poder da Mentalidade. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal do Instagram. Foi escrito por, se eu não me engano, 28 autores, educadores financeiros, e eu sou um deles. Hoje eu estou vendendo ele a R$ 69,90. Conhecimento na palma da mão, tá? E minha consultoria de planejamento financeiro hoje, só para você ter noção, está no valor de R$ 397, certo? O que é que eu pensei aqui? Se fizer sentido para você, me chama aqui no direct, você do Instagram, ou você aqui do Zoom, porque eu vou fazer para você uma condição especial. R$ 147 para eu sentar com você individualmente, não é em grupo, porque cada um tem uma realidade financeira diferente. Então, eu vou sentar com você, vou levantar, fazer a sua fotografia financeira. Você vai entender quanto é que você ganha, quanto é que você gasta, se você está no azul, no vermelho, no amarelo. Eu vou te direcionar para ter uma folga financeira, tá? E para você que quiser estar junto nesse projeto, né, que eu estou iniciando agora. A Doralice coloca o livro novamente, é esse aqui, Doralice, O Poder da Mentalidade Financeira. Para vocês que disserem sim, Thomas, poxa, eu quero esse planejamento, R$ 147, estou dando um baita desconto. Você vai ganhar, não vai ser sorteio não. Eu vou mandar para você, o seu endereço, esse livro autografado, de presente, tá? Thomas, eu só quero o livro, não quero a mentoria. Pronto, fala comigo, você compra o livro, eu mando para você. Se você comprar a mentoria, 147, mentoria não, a fotografia financeira e planejamento, eu vou mandar de presente esse livro para você. Beleza? Dito isto, fiquei muito feliz de voltar ativa, né? Como assim voltar ativa? Para você que não sabe, depois da paternidade, né, minha filha hoje com 1 ano e meio, eu dediquei exatamente esse tempo inteiro para viver a paternidade na íntegra, né? Então, para quem tem filho, sabe, é desafiador demais você parar 1 minuto. Ela estava nesse instante querendo estar aqui no meu colo, né? E eu digo, não, eu quero voltar a ensinar as pessoas, eu quero voltar a fazer lives, eu quero voltar a dar aula, né? Que é o que eu fazia antes da paternidade. E graças a Deus, estou startando, né? Essa intenção e esse desejo já estava no fundo do meu coração há muito tempo. E tenho certeza que, para quem avançar, esse ano 2025 você vai terminar totalmente diferente do que começou. Se você acredita que está desorganizado financeiramente, a gente vai organizar. Se está descontrolado, vamos controlar. Se está cheio de dívida, eu não prometo, se você sair das dívidas até o final do ano, que eu não sei sua realidade. Às vezes é uma dívida muito alta. Mas eu vou te dar um direcionamento para que você possa realmente ajustar os ponteiros. Tá bom, gente? Então, não manda mensagem aqui no direct, manda lá no grupo, lá me chama no WhatsApp, porque aí eu tiro suas dúvidas, se você tiver alguma dúvida. E não sai lá do grupo se você está no grupo, tá? Eu penso em fazer pelo menos uma aula por mês sobre finanças de um modo geral e trazer algum conteúdo, tá? Pessoas me pediram sobre cartão de crédito, por exemplo, sobre milhas, a gente pode trazer esse assunto. Não sei se Marcele faz uso disso, acho que faz, né, Marcele? Acho que eu vejo você viajando muito. Eu gosto de viajar. Mas viaja pagando ou viaja de graça? Os dois. Viajo muito com milha. Olha, Passagem aérea com milha. A última viagem que eu fiz, eu paguei passagem aérea e hospedagem com milha, que foi para os Estados Unidos. olha aí, gente. Caramba, foi para os Estados Unidos sem tirar R$ 1 do bolso. Pode? Isso. Pode. Gente, é um mundo de possibilidades, né? Eu fico feliz, assim, de poder pegar na mão de quem quer e puxar para esse mundo, sabe, Marcelo? E quando eu acompanho vocês, caramba, incrível. Se todos os fisioterapeutas fossem assim, teriam vida transformada. Pois é, foi o que eu falei, que essa, meu maior angústia é de não ter começado antes. E por este motivo, de eu ter essa sensação de, poxa, porque eu não comecei antes, eu fui querendo também disseminar esse conhecimento, porque isso daí gira a chave demais e faz muito sentido. Pois é. Então, gente, obrigado, Marcelo, obrigado mais uma vez. Sei do seu Valeu. corre-corre, quase não chegou, mas chegou, deu tudo certo. Só não deu certo aqui no Instagram, mas vai haver outros momentos. Quem sabe eu não chamo você para conversar sobre as milhas, assim, falar um pouquinho para o pessoal também. É um assunto que deixa muita curiosidade nas pessoas. Tem muita gente que usa cartão e não tem benefício nenhum. Tem pessoas que não querem saber de cartão de jeito nenhum. Enfim, então,
eu quero trazer também esses conteúdos, acessibilidade à informação, né? Não é por falta de informação que vocês não vão avançar. Informação vai ter. Agora vocês precisam. A pergunta que eu deixo é: o que é que vocês vão fazer com essa informação? Entrou no ouvido, saiu no outro, nada mudou, nada vai fazer de diferente, ou, poxa, a partir de amanhã, deixa eu saber quanto é que eu estou gastando. Levanta, faz o Isso. levantamento. Quanto é que eu estou ganhando? Principalmente autônomo, né? Profissional liberal é isso, né? Não tem um salário fixo. Então, tenha clareza de quanto entra, quanto sai. É o básico do básico. Ah, Thomas, é muito chato fazer isso. Gente, tem formas simples de fazer, até automatizado, tá? Eu não vou falar aqui porque faz parte da mentoria. Mas, se fizer sentido para você, me chama e terei o maior prazer de ajudá-los, tá? Então, para falar sobre as letrinhas de renda fixa, fundos imobiliários, até que eu até falei um pouco, mas até para chegar nesse nível, tem que ter esse básico, isso que está sendo falado agora, que é a mentalidade, que é essa organização, a planilha, o quanto você ganha, o quanto você gasta, onde é que está, como é que. Se eu perguntar aqui, 20%, quanto é que você gasta em alimentação? Acredito que uma boa parte não saiba. Então, assim, o que é alimentação? É iFood, é de casa. Então, eu tenho tudo planilhado, tudo, literalmente tudo planilhado. O que é que eu gasto de iFood, o que é que eu gasto comprando em casa. Então, isso faz total sentido para eu saber quais são as minhas maiores despesas, minhas maiores questões, para eu ver como é que eu posso administrar isso. Eu primeiro eu tenho que administrar a minha casa, eu estou falando minha casa, mente, espírito e corpo, criar o hábito para depois ingressar aí nessas letrinhas aí de renda fixa, renda variável. Então, o curso, pegando um gancho, né? Paguei bem caro nesse curso de Bruno Perini, né? O Viver de Renda, que é bem famoso. E acredite, qual é o primeiro módulo e o módulo maior do curso? Alguém? Mentalidade. Eu tiro um print e mando para você. O primeiro módulo do curso, que tem 20 aulas, mentalidade. E é isso. Se você não tiver a mentalidade, se você não souber o que passa na sua casa, no seu interior, e quais são as suas angústias, você não vai conseguir investir. Então, um curso que é bem famoso, primeiro módulo, mentalidade. Que para muitos aí, mentalidade, eu pensei que eu já sabia investir. Isso é investir. Isso é o primeiro módulo. Exato, né? Investir em você primeiro. Porque é o que eu digo. Digo não, eu vou até provocar vocês. Eu quero que vocês escrevam aqui no chat, gente. Escreve. Vamos imaginar, vocês aqui do Instagram também, que eu vou fazer um sorteio de R$ 1 milhão. Vocês vão jogar. Só que todos vocês ganharam. Eita, todos vocês ganharam 1 milhão hoje. Eu vou dar 24 horas para vocês gastarem esse 1 milhão. Escreve aqui para mim. O que é que você compraria com esse 1 milhão? Se você não comprar em 24 horas, o dinheiro que ficar na sua mão vai voltar para mim. Escreve aqui no chat. O que você compraria ou o que você faria se você tivesse R$ 1 milhão nas suas mãos hoje? Você tem que gastar ele em 24 horas. O que mais, Doralice? Mentoria de 1 milhão é muito dinheiro. Se você não comprar com todo, vai voltar o dinheiro para mim. Faça uma conta aí que dá para gastar 1 milhão. Ó, o Betânia botou um imóvel. Só um, Betânia, de 1 milhão ou vários de 1 milhão. Aí eu pergunto, para que esse imóvel? Para você morar? Ela botou alguns. Para ganhar aluguel, talvez, ou para dar de presente para cada filho. Alugar, muito bem. Gente, é tão engraçado quando eu faço palestras e trago essa provocação. As pessoas, eu viajaria o mundo, eu compraria uma casa para os meus pais, e toma a gastar, gastar, gastar. O povo gasta 1 milhão ligeirinho. São raras as pessoas que falam o que vocês falaram aqui. Talvez vocês só falaram por causa da aula de hoje. Que investiria em imóveis, aluguel. É isso, gente. Se seu comportamento hoje só está de gastar, torrar o dinheiro, gente, a gente tem que mudar primeiro sua mentalidade. É dar um passo atrás.
Quando eu comecei minhas consultorias financeiras, eu percebi isso. Eu achava que estava errado, sabe, Marcelo? Cara, eu ensino, mostro como, mostro o planejamento, de qual passo as pessoas não estão fazendo. Onde é que eu estou errando? Eu me cobrava muito. Até que eu entendi, não, Thomas, não é você. Você está entregando tudo para elas. Mas a questão é que elas não sabem o que fazer com o que você está entregando. A prioridade delas é outra. E não por culpa delas. O que foi que eu entendi? As emoções delas, na verdade, as nossas emoções é que nos conduzem. Então, quando eu vejo alguém compulsivo por compra, eu não vou julgar essa pessoa. Eu pergunto, cara, por que essa pessoa está tão assim, em excesso em compras? O que é que está faltando na vida dela para ela se preencher de tanta coisa? É a pergunta que eu faço. Sabe o que é que eu descubro na maioria das vezes? Falta de pai ou de mãe. Lá no passado, falta de amor. Falta de amar e ser amado. Geralmente, é isso. Então, hoje o Thomas vai trabalhar as emoções primeiro para depois trabalhar as finanças. Trabalhar a mentalidade primeiro para depois trabalhar as finanças. E não é só o Thomas, não. A Marcela trouxe aí do Perini, um mestre. Também começa com a mentalidade. É isso, gente. Comece a olhar para a vida de vocês. Não que está errado, mas comece a perceber, cara, isso aqui não está congruente de uma pessoa milionária. Foi a primeira pergunta que eu fiz lá. Como é o comportamento dos milionários, das pessoas ricas? Vocês falaram. Eu comecei a observar isso. O milionário joga tênis, milionário viaja, milionário tem tempo para fazer um almoço de negócio. Eu não fazia nada disso, não me exercitava. Opa, tá alguma coisa errada. Preciso cuidar do meu tempo, né, da minha casa, como o Marcelo trouxe, do meu corpo. É a primeira coisa. Eu comecei a mudar minha mentalidade, criando hábitos que eu tinha acesso. Alimentação um pouco mais saudável, exercício, né? Eu não tinha acesso, talvez, a viajar para a Europa, para o mundo que o rico faz hoje. Mas eu comecei com o que eu podia. Até eu ter condição de conseguir fazer viagens também. Então, já fui para o Canadá, já fui para a Argentina, fora do país desses dois, né? Minha meta agora é a Europa. Talvez esse ano ainda, não sei. Mas é isso, gente. É dar o primeiro passo, tá? Então, vou encerrar aqui a aula de hoje. Muito feliz, né, de ter retomado esse projeto e com a parceria da Marcelo. Como eu falei, eu tenho a pretensão de pelo menos uma vez por mês trazer alguma aula, algum tema, algum convidado também. Pode ser Marcelo de novo, sei que vocês gostaram, já comentaram aqui. Não sei se você leu aí, viu, Marcelo? Já tem fã. Ó, E, obrigada. Entendi. e vai ser uma honra poder ajudá-los, né? Pegar na mão de vocês. Quem quiser, especialmente, né, um acompanhamento individual, me chama lá no WhatsApp, já garantindo o livro. Quem quiser só o livro, me fala lá também. Enfim, a filhinha da Natália está ali. Beijinho, filhinha da Natália. Boa noite. E é isso, gente. Deus abençoe imensamente. Bom descanso. Vou ficando por aqui. Agora eu vou cuidar da minha família. Marcelo, quer falar alguma coisa? Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Estou à disposição. E junto com o Thomas aí, vamos embora para melhorar essa mentalidade e a gente crescer junto. O que eu puder fazer para ajudar, só falar comigo, tá? Meu Instagram, acredito que é o mesmo que tá o nome aí. E então, é um Instagram pessoal, ainda não falo muito de investimentos, de finanças, é muito raro eu falar por lá, né? Mas vez ou outra eu solto uma pérola. Mas fiquem à vontade aí e para trocar uma ideia e só comecem. Vá do jeito que for. É o famoso dê o passo que Deus dá o chão. Dê o primeiro passo e vá investindo em você. Vá procurando, conversando com amigos, conversando comigo, com o Thomas, YouTube, enfim. Várias ferramentas você tem à disposição. Só comece e o resto vai acontecendo. Exato. Quem quiser seguir ela vai ter uma inspiração aí, principalmente nos exercícios, tá? Porque essa bicha é doida. De madrugada é futebol, é corrida, é bicicleta, é academia. Eu não sei como é que ela aguenta, não. Agora é desenrolada, né? Pelo menos vou inspirar Mas eu vocês espero. a se movimentar. No mínimo. No mínimo, vocês vão pelo menos mudar os hábitos, estilo de vida, de corpo, né? De esporte. Faça alguns esportes. Já que é o bom começo, né? Já agrega aí nessa parte de fitness. Exato. Pois tá bom, gente. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, Pra todos pessoal. vocês. Bom Beijo. descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.